18, verso 37. Mas é uma mensagem importante, uma mensagem que dificilmente é pregada. Nós vamos transmitir essa palavra pela graça do Espírito Santo. Posso ler? João 18, 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vou ler mais uma vez. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és o rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Deixa a Bíblia aberta. Tá bom, deixa no toque, não. Vamos orar. Feche os olhos, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, foi lida a sua santa, gloriosa e bendita Escritura. Fala conosco, Deus, poderosamente, mediante a este texto de João, capítulo 18, Pai. Que haja graça, revelação e poder. Que o Senhor possa transmitir a mensagem e que possa nos edificar nessa noite tão especial, noite de comunhão. Ah, Senhor, que todos possam entender e sair daqui, ó Pai, aleluia, melhores do que chegaram. Que cada dia mais, Senhor, depois de ouvir uma palavra, que cada dia mais nós venhamos, aleluia, elevar o nosso nível espiritual, porque, Senhor, ouvindo de Ti, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a verdade, Senhor, não tem como, Senhor, não melhorar. Então estamos aqui no lugar certo, estamos no lugar certo e no caminho certo, diante da Tua presença. Então nos ensina a ser melhor, ó Pai. Recebe para Ti a honra, a glória e o louvor. Amém e amém. Toma o vosso assento. Em nome de Jesus. Aleluia. Aproveitando a Santa Ceia, nós vamos falar do momento em que Jesus foi entregue, aos líderes daquela época, aos que estavam no poder, aos líderes, os que estavam no poder. E nós vamos ver que no texto aonde eu li, não temos só Pilatos. Antes de Jesus chegar até Pilatos, ele estava na mão de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Caifás era o líder religioso. Caifás é aquele que estava no poder religioso da época na Judéia, ali em Jerusalém, aonde Jesus estava. Foi Caifás que negociou com Judas, que Judas entregasse Jesus. Foi Caifás que armou tudo isso. E Judas, usado pelo diabo, traiu a confiança do Filho de Deus. Mas tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. Amém? Mas não é sobre Judas que eu vou falar. Então aqui onde nós lemos, eu quero que você entenda quem é Pilatos, tá? Porque nós vamos falar dele nesse texto, porque é importante a passagem que ele tem dentro da Bíblia. Tanto é que ela é relatada nos 4 evangelhos. Ela é relatada em Mateus, em Marcos, em Lucas
e aonde nós estamos em João. Os 4 evangelhos relatam a passagem de Cristo pelas mãos de Pilatos. E você precisa saber quem é Pilatos. Talvez você já ouviu falar, mas você não sabe quem é. Pilatos é um oficial romano. Um oficial de Roma que estava, aleluia, na Judéia. E Jerusalém faz parte da Judéia. E ali ele era procurador. Para você entender melhor, Pilatos era o prefeito da cidade. Como nos dias de hoje, você entender melhor, ele era o procurador de Roma, que estava no controle da Judéia. Ele era o prefeito da cidade. Se você pegar na hierarquia, nós temos o governo, né, no Brasil, que está lá em Brasília, e nós temos o quê? O governo federal. Depois nós temos os estados, estadual, e depois nós temos o quê? Os municípios, que seria o prefeito. O prefeito aqui seria do município. Quem que está acima do município? O governo. Quem é o governo aqui? Né? Herodes. Amém? Herodes é o governo. Ele está no governo. E quem está acima de Herodes? Né? César. Né? O rei de Roma, o príncipe César. Lá em Roma ele governa. Então seria César, Herodes, e embaixo aqui estaria Pilatos. E abaixo de Pilatos, Caifás, o líder religioso, mas de grande influência política. A grande influência aqui maligna aqui é de Caifás, líder religioso. Caifás estava com medo de Jesus, porque Jesus estava se tornando alguém muito grande, especial, que todos gostavam, que todos queriam ouvir. Ninguém queria ouvir mais Caifás falar. Ninguém queria ouvir Caifás pregar. Ninguém nunca viu Caifás fazer um milagre. Ninguém viu Caifás fazer nenhuma manifestação de poder de Deus enquanto ele era sacerdote. Esse homem era envolvido com política, esse homem era religioso, esse homem era o líder do templo, escribas, fariseus estavam debaixo da autoridade de Caifás. Mas agora surge um homem, agora surge um profeta, agora surge alguém em que a fama se espalha, porque é um homem de Deus, é um homem que prega, é um homem que transmite a palavra, é um homem que faz milagre, e por onde vai, multidões é atraída por esse homem. Quem é este homem? Este homem é Jesus. Jesus Cristo estava ameaçando o ministério de Caifás. Caifás estava com medo de Jesus. Ele cresce, o ministério dele só se fala dele. E ele é muito usado. Então Caifás agora vai intentar um plano, né? Um plano aí diabólico. Aleluia. Porque ele não quer que Jesus pregue o Evangelho. Ele não quer só eliminar Jesus. Ele não quer que o Evangelho de Deus prossiga. Ele quer acabar com o Evangelho. Ele quer ficar só ele no controle. Só ele dá as ordens, só ele fala, só ele manda. E nada acontece porque ele é carnal, corrupto. Então esse era o sacerdote da época. Religioso. Né? Religioso, Caifás. Mas vamos dentro da Bíblia. Pilatos então é o prefeito. Se ele é o prefeito, o que eu posso dizer? Ele governa sobre a cidade que ele está como prefeito. É a Judéia, aquela região. Que Jerusalém está na Judéia. Então, Pilatos é o governador. Então, quando Caifás planeja contra Jesus, ele precisa que o governo daquela época, no caso aqui Pilatos, ajude ele
né, neste plano de acabar com o ministério de Jesus, para que o evangelho não avance, para que as coisas não aconteçam da forma que Jesus agora está anunciando, né? Mas vamos dentro da Bíblia. Eu quero que você volte comigo lá no verso 28, é aí no capítulo 18, João 18, 28. E conduziram Jesus da presença de Caifás ao pretório, e era de manhã bem cedo, e eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, e assim poderem comer o cordeiro da Páscoa. Amém? Na noite anterior, eles haviam capturado Jesus, Judas entregara Jesus, e os soldados romanos trouxeram ele junto a Caifás, e Caifás agora está no pretório, um lugar dentro da cidade, um lugar onde eles iriam interrogar Jesus, um lugar onde eles estavam mantendo Jesus em cárcere, preso, cárcere privado, porque eles levaram Jesus até o pretório, prenderam Jesus lá para interrogar Jesus. E era de manhã bem cedo, né? Lembra que Jesus foi pego no Getsêmani à noite? À noite? Então no outro dia pela manhã Jesus estava lá com Caifás, no pretório. E era de manhã bem cedo, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, assim poderem comer o cordeiro da Páscoa. Irmãos, era Páscoa em Jerusalém. Eles iriam participar da celebração da Páscoa, né? A celebração da Páscoa era celebrada em Israel justamente nessa data. Nós sabemos que Jesus é pego nessa época de Páscoa. E eles não queriam entrar onde Jesus estava para não se contaminar com ele. É até interessante, né? Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os religiosos não podiam entrar lá porque eles iriam se contaminar com Jesus e depois não poderiam tomar da Páscoa, não poderiam participar. Meu Deus, como que eles eram religiosos demais. Irmão, se eles entrassem lá, é claro, eles já estavam fazendo algo abusivo, que era prendendo Jesus lá. E eles ainda têm, né? Nem sei que palavra colocar aqui, a ousadia de dizer que não podem entrar onde Jesus está, porque senão eles vão se contaminar e depois não podem cear, não podem participar da Páscoa, porque vão se contaminar se eles forem até onde Jesus está. Então eles não entram lá no pretório neste primeiro momento, até passar essa ceia da Páscoa. Vamos lá, verso 29. Então Pilatos sai dali para ter com eles. Amém? Caifás leva Jesus até Pilatos no pretório. Pilatos não está preocupado com se contaminar, viu? Pilatos não era religioso assim. Pilatos não era judeu. Pilatos foi até onde Jesus estava, sem medo nenhum de contaminação. Mas os mestres da lei, os judeus, os escribas, os fariseus, não entraram no pretório. Quem que estava lá? Caifás e Pilatos. Pilatos teve que sair da presença de Jesus e lá fora conversar com os judeus, com os religiosos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele vai lá fora para conversar porque eles não querem entrar lá dentro. Meu Deus. Então Pilatos sai dali para ter com eles e pergunta-lhes: que acusação trazes contra este homem? Pilatos estava lá dentro com Jesus. Ele vai lá fora e pergunta: que acusação vocês têm contra aquele homem lá? Pilatos, quando bateu o olho em Jesus,
Pilatos não viu ameaça nenhuma em Jesus. Pilatos viu um homem simples, humilde, educado, um homem que estava calmo, tranquilo. Pilatos não viu nele nada que agravasse. Por que trouxeram este homem aqui? Por que trazem este homem até mim? Que acusação vocês têm dele? O que ele fez? Pilatos estranhou, né? Estava armado entre Caifás e os judeus. Pilatos agora entra na história aqui. Pilatos não tinha se reunido antes. Quem tramou foi Caifás. Pilatos não tinha tramado nada. Mas ele, como governador, ele dita a lei, a Zero, o que fazer. E se ele não dá conta de fazer, ele manda para Herodes. Se Herodes não dá conta, manda para César. Né? Não é isso? Mas então ele vai lá para tentar resolver a situação. Verso 30. Respondeu-lhes, dizendo: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Responderam para Pilatos: Pilatos, se ele não fosse um malfeitor, nós não tínhamos trazido aqui. O que eles estão dizendo? Se nós trouxemos esse homem aqui, é porque ele é um malfeitor. Alguma coisa ele fez, ele é um malfeitor. Pega ele, prende ele. Eles queriam que Pilatos prendesse ele, porque no pretório era um lugar de julgamento. Do pretório se ia para a cela depois. Se Pilatos batesse o martelo, não, prende ele que ele é perigoso. Esse homem não pode estar na rua, prende. Mas então Pilatos pergunta: o que ele fez? E eles, né, com sarcasmo isso aí. Para mim é um sarcasmo isso aí. Se nós não tivéssemos, nós trouxemos, porque é perigoso, é um malfeitor. Nós não ia trazer aqui, Pilatos, nós não ia tomar seu tempo, se esse homem não fosse um malfeitor. Prende ele. Vamos ver, vamos continuar a conversa. Então, verso 31. Então lhe disse Pilato: tomai-o vós e julga-o segundo a vossa lei. Não, vocês que trouxeram ele aqui, julga eles vocês. Toma ele, leva ele e julga. Por que vieram trazer a mim? Porque o crime, Pilatos deve ter percebido, o crime aí é religioso. É coisa de religião, não tem nada a ver, né, com política, é religião. Então se vocês têm a lei, se pela lei de Moisés, a lei de Deus, julga ele. Qual que é a lei de Moisés? Se alguém errar, se alguém cometer algum pecado contra os 10 mandamentos, a lei de Deus é AP. Por que vocês não apedrejaram ele logo? Julga vocês, hein? Pilatos está mandando eles julgar. Vamos continuar o verso 31. Então lhes disse Pilato: tomai-o vós, julga-o segundo a vossa lei. E os judeus lhe disseram, os judeus responderam para Pilato: a nós não nos é lícito matar ninguém. Vai ficar feio para nós. Como que nós vai pegar esse homem que já está tão famoso, tão conhecido, multidões seguem ele, se nós matar ele, não vai acabar com a fé do povo. Nós não podemos fazer isso. Não, nós não podemos fazer isso. Nós somos o quê? Eram os religiosos da época. Nós não podemos matar assim, né, dessa forma. Vamos dar um jeito de incriminar ele, né? Vamos dar um jeitinho aí de matar ele, mas nós não podemos matar ele com a própria mão. Nós temos que usar de algum método para tirar esse homem de circulação. Não, estavam armando contra Jesus. Pilatos não queria. Falou: não, leva vocês, julga vocês. Por quê? Vocês vão entender que Pilatos não queria. Pilatos bateu o olho em Jesus, não viu nada nele. Então vamos lá, verso 32. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus proferiu, assinalando de que tipo de morte haveria de morrer. Jesus tinha falado que ele ia morrer crucificado. Então quer dizer que ele não ia morrer apedrejado.
para que se cumprisse as Escrituras, eles não iam conseguir apedrejar Jesus, nem se eles quisessem. Porque Jesus já tinha predito antes, Jesus já tinha falado antes, está lá em Mateus 20, verso 19, não precisa abrir, que os gentios o pegariam para o crucificarem. Os gentios aqui é Pilatos. Os gentios aqui é Pilatos, líder, porque os judeus não são gentios. Mas quando ele fosse para a mão dos gentios, era na mão dos gentios que ele seria crucificado. Amém? Vou continuar, verso 33. João 18, 33. Pilatos voltou a entrar no pretório. Ele não saiu lá de dentro onde estava Jesus, foi lá fora, conversou com eles, conversou com os líderes lá fora, religiosos, voltou para dentro. Se ele voltou, ele vai voltar onde está Jesus. Ele vai voltar lá onde está Jesus, presta atenção. 33. Pilatos voltou a entrar no pretório e, chamando a Jesus, perguntou-lhe. Ele voltou lá porque ele quer saber mais sobre Jesus. Porque agora ele começou a se interessar. Por que estão acusando esse homem? Então ele vai lá perguntar. Verso 33. Perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Ele voltou lá e perguntou para Jesus. Frente a frente, ele e Jesus. Jesus, você é o rei dos judeus? Fez essa pergunta. Verso 34. E respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo? Ou foram outros que te falaram de mim? Jesus falou: você está dizendo isso por si mesmo, que eu sou o rei dos judeus? Ou alguém falou para você? Quem te falou que eu sou o rei dos judeus? Você viu isso? Ou alguém te falou isso? Irmãos, Pilatos não viu isso por si só. Quem disse isso foram os religiosos. Caifás disse isso. Escribas, fariseus, os religiosos da época, os judeus que estavam ali envolvidos nessa conspiração, eles que disseram para Pilatos: Pilatos, ele se diz o rei dos judeus. Então Pilatos foi lá saber dele se ele era o rei dos judeus ou não. E Jesus fez a pergunta: você é por você que você me pergunta? Você definiu isso? Ou foi alguém que te falou? Vamos continuar aqui. Há um diálogo aqui, 35. E respondeu-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? Jesus: eu não sou judeu. Você não é meu rei, Jesus. Eles estão dizendo que você se diz rei deles, rei dos judeus. Pilatos disse aqui: eu não sou judeu. Então quer dizer que não foi Pilatos mesmo que definiu Jesus como rei. Pilatos ouviu deles que Jesus era o rei, estava se colocando como rei dos judeus. Olha só, verso 35. Porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? O que você fez, Jesus, para eles? Você é o rei deles, o rei dos judeus? O que você fez? Que eles vieram aqui e te entregaram a mim. Vamos prosseguir. Verso 36. João 18, 36. E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aleluia. 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 O meu reino não é terreno. Aleluia. Porque se o meu reino fosse aqui, os meus servos, aleluia, os meus servos, aleluia, não me entregariam. Não é isso?
para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus está dizendo, eles não aceitam eu como rei dos judeus. Os religiosos não aceitam eu como rei dos judeus. Jesus disse que ele veio fazer a vontade do Pai, que está no céu. E eles não o aceitaram. Eles não aceitaram. Vamos continuar, verso 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Onde nós leu. Verso 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aleluia! Tu dizes que eu sou rei. Aleluia! E aquele que conhece a verdade sabe quem eu sou. Só aquele que compreendia, só aquele que acreditava em Jesus sabia que ele era o rei dos judeus, o Filho de Deus. Amém? Jesus era o rei, mas eles não o aceitaram como rei. Eles não aceitaram Jesus como rei. Amém? Interessante. Vou continuar para a gente não perder aqui o raciocínio. Verso 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? O que é a verdade? E tendo dito isso, saiu novamente a ter com os judeus e disse-lhes, não encontro nele crime algum. Pilatos não entendeu quando Jesus disse que aquele que compreende a verdade sabe quem ele é. Pilatos não entendeu, mas também não achou nada nele. Foi lá fora, onde estavam os judeus, e disse, não encontro nada, crime algum nesse homem. Por que vocês acusam esse homem? Eu não vejo nada de maldade nele. É apenas um homem, que se diz servir a Deus, que se diz ser servo de Deus, filho de Deus, mas ele não fez crime algum, Ele não é um criminoso. Pilatos foi lá e voltou a falar com eles. Não encontro nele crime algum. Verso 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Jesus já estava preso, no pretório lá. E toda a Páscoa eles usavam de soltar um prisioneiro. Então Pilatos, para tentar de alguma forma absolver, soltar Jesus, ele falou, vamos ver, vamos usar aquilo que nós temos aqui, um costume antigo de Páscoa, de soltar um prisioneiro. Vocês já sabem dessa história, todos sabem. Então Pilatos queria de alguma forma eles parassem de acusar Jesus. Pilatos queria soltar Jesus, e eles de toda forma queriam acusar Jesus. Amém? Olha só, verso 40. Então todos voltaram a clamar, dizendo, não a este, mas sim a Barrabás, e este Barrabás era um assaltante. Aqui é aquela parte que eles vão colocar Jesus e Barrabás um ao lado do outro e pedir que se decida qual deve ser solto. Na cabeça de Pilatos, Barrabás é um criminoso, Jesus não é um criminoso. Os judeus vão gritar e vão soltar Jesus e está tudo certo. Na cabeça de Pilatos era isso que iria acontecer. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, Quando pediram para gritar o nome de Jesus,
E quando pediram para gritar o nome de Barrabás, se gritou mais alto, solta Barrabás. E quando gritava Jesus, condena-o, condena, crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Né? Então a maioria optou pela crucificação de Jesus, sem que Pilatos pudesse dar a sua palavra, porque ele vai dizer: eu lavo as minhas mãos, eu coloquei diante de vós o julgamento. Pilatos coloca Jesus e Barrabás para o julgamento do povo. Ele diz: eu lavo as minhas mãos, vocês vão julgar, não sou eu que vou julgar esse homem, porque não vejo crime algum nele. Quem vai julgar é vocês. Não é isso? Quem vai julgar é vocês. Até a esposa de Pilatos, na noite anterior, né, nós sabemos que ela teve um sonho, e ela disse para o esposo Pilatos: esse homem é inocente, esse homem é justo, cuidado com o que vai fazer com ele. Não é isso? Quem sabe disso? Vocês sabem dessa parte que a esposa de Pilatos fala para ele: cuidado, esse homem é um homem justo. Eu tive um sonho com ele, sonhei que ele é justo, é um homem íntegro. Cuidado com o que você vai fazer com esse homem. Então, Pilatos queria, de alguma forma, absolver Jesus, mas o que acontece aqui? Não basta crer. Não basta crer. Pilatos creu que Jesus fosse o rei dos judeus. Pilatos creu. Se ele diz ser, ele é. Pilatos é um gentil. Ele creu. Ele creu. Quem acredita nisso? Não basta crer. Deveria seguir, obedecer. Mas ele creu mais do que os religiosos da época, mais do que os judeus, do que muitos judeus. Pilatos creu, mesmo sendo gentil, ele creu. Depois de acusarem Jesus, solta Barrabás, condena Jesus, capítulo 19 de João, capítulo 19 de João. Pilatos então tomou Jesus, ordenou que o levassem, o açoitassem, né? E na sequência vai pedir a crucificação, de Jesus. Mas o que é interessante, se ele creu, por que ele não tomou uma outra decisão? Se ele não queria condenar Jesus, ele lavou as mãos, ele deixou um pouco, por que ele não tomou outra decisão? Por causa da circunstância que ele estava envolvido. Ele era um líder político, um prefeito, e acima dele estava Herodes. É que a Bíblia vai relatando aqui, em algum momento ele tenta. Eu não vou poder ler a história inteira, porque é grande. Ele tentou mandar Jesus para Herodes, quem lembra? Também. Ele manda Jesus para Herodes. Herodes faz o quê? Devolve Jesus também. Herodes também falou: não, resolve você aí. Ele tentou mandar Jesus lá e mandaram Jesus de volta. Então, quando Jesus volta para a mão dele, por que ele não resolveu soltar Jesus e aceitou condenar Jesus? Por causa da posição dele como político. Às vezes a posição que nós estamos nos leva a negar Jesus. Às vezes o cargo que nós estamos, a posição na sociedade, o nível de amizade que a gente tem, o medo que nós temos das autoridades que estão acima de nós, não nos deixa servir Jesus, acreditar em Jesus e seguir Jesus. Às vezes damos mais importância
no nosso cargo, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, damos mais importância nas coisas desse mundo e deixamos passar a oportunidade de aceitar e servir Jesus, com medo de consequências mundanas, coisas dessa vida, às vezes nos impede de servir a Jesus. Pilatos não estava com medo de Herodes e até mesmo de César, de perder o seu cargo como governador, como prefeito ali daquela cidade. Ele pensou primeiro no cargo. Então ele falou: vou defender meu cargo, mesmo sabendo que esse homem é inocente, né? Temos que crucificar esse homem. Então temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós temos oportunidade de aceitar Jesus, de servir Jesus. Pilatos teve oportunidade, mas algo mais forte dentro dele não deixou ele se render a Jesus. Talvez tenha pessoas aqui dentro hoje que tem algo mais forte, que mesmo sabendo que Jesus é o rei dos judeus, mesmo sabendo que Jesus é o Filho de Deus, mesmo sabendo que Jesus é o Senhor, essa circunstância, isso que você está vivendo, não deixa você seguir Jesus, não deixa você assumir uma aliança com Deus, por causa do medo, por causa da situação, porque você não quer se envolver nessas coisas, mas você já está envolvido e está deixando passar a oportunidade da sua vida. Não podemos perder a oportunidade de servir Jesus. Nada vemos nele que o acusa, nada vemos que o condena, e vemos que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então por que não seguir? Por que não servir? Por que não deixar tudo por ele? Por que não deixar todas as coisas? O cargo, aleluia, a religiosidade, o eu, aleluia, tudo aquilo que nos leva a negar a Deus, temos que deixar e verdadeiramente nos entregar aos pés dele e se render e reconhecer. Mas não basta somente crer, temos que servir e obedecer. Aleluia. Então muitos hoje, por causa da posição social, por causa das amizades, por causa do trabalho, por causa de hierarquias política, mundana, deixam de servir Jesus da forma correta, da forma que tem que ser, e crucificam Jesus, e negam Jesus, e preferem fazer a vontade de homens do que a vontade de Deus. Aleluia. Não tem como negar esse homem, porque ele vem para nos amar e nos salvar. Naquela cruz, ele entregou a sua vida por mim e por ti. Amém? Nós precisamos, irmãos, deixar o nosso eu, o nosso medo e servir a Jesus, porque Ele é digno de ser adorado. E quando Jesus estava lá crucificado, Pilatos vai lá e coloca uma placa: eis aqui o rei dos judeus. E os judeus correram lá: Pilatos, tira essa placa daí, ele não é o nosso rei. Pilatos: não, a placa vai ficar aí. Olha só, irmãos. Pilatos foi lá e colocou uma placa: Jesus, o rei dos judeus.
E os judeus correram: Pilatos, tira isso daí. Pilatos: não, vai ficar aí, porque verdadeiramente esse homem é o rei dos judeus. Ele creu, mas não obedeceu. Ele teve tudo para ser salvo, mas a posição dele não deixou. Ele estava tão envolvido com as coisas desse mundo. E aqui eu trago você na mensagem mais uma vez. Você está tão envolvido com coisas nesse mundo que não deixa você servir verdadeiramente o Rei, o Senhor. Você sabe que Ele é o Rei. Você sabe que Ele é o Senhor. Você sabe que Ele é o Filho de Deus. Você sabe, mas não segue, não consegue, por medo das coisas, da sociedade, de alguém. E nisso você vai perdendo a salvação, assim como Pilatos perdeu a oportunidade de ser salvo. Todos têm oportunidade. Pilatos era gentil. Mas eu digo, a primeira vez que ele entrou e viu Jesus lá, ele viu que Jesus não era um criminoso. Só de olhar para Jesus e ver Jesus, nada víamos nele que o condenasse. Qualquer um que entrasse naquela sala iria ver que aquele homem não era um malfeitor, um criminoso. Só de olhar nos olhos você vê quem é. Amém? Então vamos olhar para Jesus e servir a Ele. Amém? Essa mensagem ela é grande, irmãos. Fica difícil transmitir ela em pouco tempo, né? Fica difícil transmitir ela em poucos minutos. Mas eu queria que você entendesse que às vezes a oportunidade de servir Jesus está aí do nosso lado. Nós deixamos passar. Pilatos deixou passar a grande oportunidade dele. Tudo isso por causa de um cargo de prefeito, de governador. Tudo isso por medo dos que estavam acima dele. Talvez tenha alguém acima de você que não deixa você servir a Jesus. Talvez tenha um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, alguém que não deixa você se entregar para Jesus. Você tem medo que aquela pessoa não vai querer que eu sirva a Jesus. A opção é sua, a salvação é individual. Você tem a chance de servir. Você não serve porque não quer. Amém? Pilatos era um homem importante. E hoje nós temos aí no mundo inteiro pessoas importantes, muito importantes, na política, na religião, na sociedade, no mundo dos esportes, da música, da fama, de todo tipo de pessoas famosas, que eles não trocam o cargo, eles não trocam a posição social por Jesus. Não trocam a vida que tem por Jesus. Preferem as coisas dessa vida do que servir ao Filho de Deus. Cuidado. Sirva Jesus enquanto há tempo. Amém? Sirva Jesus hoje, não deixe para amanhã. Faça a vontade de Deus. Entre no reino de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele com amor e sem negar Ele em momento algum. Amém? Não negue Jesus, mas viva para Jesus. Eu vou ter que encerrar aqui, senão não vai dar mais tempo, senão nós vamos passar do horário. Abre comigo lá em 1 Coríntios, nós vamos para a ceia.
Tu dizes que eu sou o rei. Eu sou. Jesus disse para ele, eu sou. Se tu está dizendo, para quem entende a palavra, se tu está dizendo que eu sou. Jesus não mente. Jesus, você é o rei dos reis? Jesus ia mentir, não sou. Se tu dizes, tu está certo. Jesus pôs uma interrogação. Se tu dizes, quer dizer que é. Senão ele ia falar, não sou. Jesus não mente. Está sendo usado para dizer que eu sou, e eu sou. Basta crer e obedecer e aceitar. Aleluia! Quem você diz que é Jesus? Eu digo que Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Nosso Senhor e Salvador, o Criador do universo.